Atenção! Começa agora uma teleaula de inglês do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 14. Bons estudos! Sabe como se diz saúde em inglês? God bless you. E a tradução em português seria Deus te abençoe. Mas a teleaula de hoje não é sobre espirro, não. Mas o resfriado vai ajudar a gente a continuar estudando as sugestões em inglês. Neste modo, nós estamos estudando as várias maneiras que existem de se fazer sugestões em inglês. E hoje nós vamos conhecer mais uma forma de se sugerir educadamente alguma coisa para alguém. A gente vai aprender duas expressões diferentes que podem ser usadas no mesmo tipo de situação. E na parte de turismo da nossa teleaula, a gente vai visitar a cidade de Edimburgo, que fica na Escócia. E do mesmo jeito que a gente fez em algumas teleaulas anteriores, eu vou contar pra você como que eu aprendi as expressões what about e how about, graças a um resfriado que a Beth pegou. Presta atenção no que eu vou te contar, que assim se aprende também. Eu aprendi a usar as expressões what about e how about num dia em que a Beth faltou no trabalho por causa de um resfriado. A Virgínia precisava de um fax, que ela não conseguia achar. Beth has a cold. She's at home. And I don't know where things are. What should I do? I have to answer a fax, but I can't find it. What about asking Nate? He knows a lot about faxes and letters. Nate! Foi aí que eu entrei em cena. Oh. May I help you, boss? Yes. Depois que eu disse May I help you, boss, a Virgínia me explicou que ela estava procurando o fax do Sr. Costa. Eu também procurei e não encontrei. O único jeito foi ligar para casa da Beth. Hello? Beth, it's Ney. How are you? Are you better? Yes, thank you for asking. Beth, I need your help. I can't find Mr. Costa's fax. Oh, let me think. Look for it on my table. It's not there. What about the accordion file? What's this? Accordion file é aquele arquivo que parece uma sanfona. Acordeon, sanfona. Ah, claro! Olha aqui. Accordion file. Parece um acordeão mesmo, né? E foi justamente nesse accordion file que eu encontrei o fax que a Virgínia procurava tanto. Quando eu entreguei o fax pra Virgínia, ela ficou super agradecida, né? Bom. Oh, thanks, Nate. You're welcome. Oh, no. Oh, don't you say a word. Let's start all over again. Do you have a headache? 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 Dor de cabeça. Oh, yes, I do. How about taking some aspirin? Pardon me? Go home, get some rest, and take some aspirin. Ah, isso eu entendi. A senhora falou, vai pra casa, descansa e toma uma aspirina, certo? Right. Go home, get some rest, and take some aspirin. Então, mas como é que a senhora tinha dito isso antes? Antes, eu fiz a mesma sugestão pra você, mas de um outro jeito. Eu disse, how about taking some aspirin? How about taking some aspirin? Essa foi a sugestão que a Virgínia me fez quando ela percebeu que eu também estava ficando resfriado. E depois ela me explicou o seguinte. How about e what about são duas maneiras de se sugerir que correspondem em português a que tal. Que tal essa agora, hein? Esses dois estão empurrando esse baú desde a teleaula passada. Será que eles não se cansam nunca, não é? What about some tea? What about a cup of coffee? How about some lemonade? What about playing tennis? Puxa vida, não tem jeito de agradar essa mulher. Ela não aceita nenhuma sugestão do rapaz. Ih, parece que agora ele teve uma boa ideia, hein? Ih, que
será que ele vai sugerir pra ela, hein? How about pushing the trunk? Ah, não tem jeito mesmo. A única coisa que ela gosta é empurrar baú. Gosto não se discute, Dalanterna. Peraí, seu Vicente. Olha, tem uma coisa nesse filme que eu gostaria de discutir agora. Discutir o que sobre esse filme? Não acontece nada, eles só empurram baús, não tem ação. Mas como não tem ação? Olha, se tem verbo, tem ação. E é exatamente isso que eu quero discutir. Que jeito novo é esse de falar, hein, ô Dalanterna? Olha, eu tô falando daquele jeito que tudo termina em ING. Tá já lembrado? sei sobre o que você está falando, já sei. Ah, sabe. Então, ótimo. Então, por que a gente não começa a discutir sobre esse assunto, hein? Hein? Não tem ninguém. Espera um pouquinho. Nós podemos discutir, mas antes disso, eu acho melhor a gente pensar um pouco na estrutura das expressões, hein? Vamos pensar um pouco. Na estrutura das sugestões feitas com how about e what about. Eu reparei que essas expressões foram usadas em dois tipos diferentes de situações. Numa das situações, a frase era esta: What about some tea? What about some tea? Esta frase é uma sugestão. Deixa eu ver como é a estrutura desta frase. Eu tenho what mais about e mais tea, que é um substantivo. Se essa frase fosse com how, o sentido ia ser o mesmo. How about some tea? A sugestão é a mesma e a estrutura também. How mais about e mais o substantivo tea. Mas nem todas as sugestões que eu ouvi hoje eram com substantivos. Nesta situação, a frase tinha também um verbo. How about pushing the trunk? How about pushing the trunk? Que tal empurrar o baú? É esta a sugestão desta frase. E aqui a gente pode ver como o verbo tem que ser usado quando a gente usa essa estrutura. Olha aqui o verbo, pushing. O verbo termina dessa forma, com ing. Então a estrutura das sugestões fica assim. How mais about mais verbo terminado em ing mais complemento. Se em vez de how eu usasse what, a sugestão seria a mesma. What about pushing the trunk? Que tal empurrar o baú? A estrutura também não muda. Eu tenho what mais about mais verbo terminado em ing mais complemento. Edimburgo fica na Escócia, que é um país que faz parte do que a gente chama de Reino Unido da Grã-Bretanha, junto com a Inglaterra, a Irlanda do Norte e o País de Gales. Edimburgo é uma cidade muito antiga. Ela foi fundada antes do século XII e cresceu em volta de um castelo. Edimburgo passou a ser uma cidade muito importante no século XV, quando ela se tornou a capital da Escócia. Mas quando a Escócia e a Inglaterra se uniram em 1603, a capital política passou a ser Londres, e Edimburgo perdeu sua importância política. Mas a partir do século XVIII, Edimburgo passou a ser um importante centro cultural e educacional. A cidade já tinha tradição nisso desde 1583, que foi quando fundaram a Universidade de Edimburgo. E essa tradição continua até hoje, com o Festival Internacional de Teatro e de Música, que acontece em Edimburgo todos os verões. E como já faz parte da nossa tradição nas teleaulas de inglês, depois da viagem vem revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu um pouco mais sobre as diferentes maneiras de se fazer sugestões em inglês. Você conheceu as expressões what about e how about. Essas expressões são usadas para formar frases que sugerem educadamente alguma coisa para alguém. Você também acompanhou situações onde as frases com how about e what about foram muito usadas. E na sessão de turismo da teleaula, você visitou a cidade de Edimburgo, na Escócia. Bom, agora que você já revisou tudo que você aprendeu hoje, uma sugestão. Por que você não abre seu livro de inglês e vai estudar? Hã? How about that? What about that? Bom,
Acho que enquanto você estuda, eu vou ver se eu dou um jeito nesse meu resfriado, né? Bye!